Boa noite, pessoal. Boa Olá, noite, Dani. boas noites. Minha querida, tudo bom? Tudo jóia? Como é que você tá? Tá tudo bem aqui? Tá me escutando bem? Estou perfeitamente. Você também tá me ouvindo? Também tô te ouvindo. Boa noite Ah, a jóia. você e boa noite a todo mundo que tá aí nos acompanhando também. Boa noite, pessoal. Professor Fernando Bentes pedindo aí para entrar. Só um minutinho. Boa noite, Fernando. Ei, Tudo ei, bem? Fer, Boa noite, Betânia. Tudo bem, Dani? tudo bom, querido? Quanto tempo, hein? Quantos Há anos? quanto tempo? Tanto Betânia quanto Fernanda, há quanto tempo? Colegas de Pois início é, da docência, e muito pois bacana. é. Vai ser um Bom, prazer aqui estar participando com vocês aqui. Eu queria só apresentar, né, a Betânia, que é a nossa professora de processo civil aqui do Instituto de Direito Real, mestre pela UF, né, advogada, professora universitária. A Daniela, né, uma grande amiga também, que é professora da Universidade Federal de Lavras, não é isso, Dani? é mais ou menos, Fernando, assim, tem um pouco, tá um pouquinho desatualizado. Ih, tô mesmo. Brincando. No início do ano eu me desliguei da universidade. Assim, depois de 8 anos eu pedi exoneração. Ó, nem Eu virei sabia. de ex-docente da UFLA, mas sim, era da Universidade Federal de Lavras desde 2014 até o início do ano estive por lá. Ah, então tá, então, não tô tão errado assim, só desatualizado, né? Mas enfim, a Daniela conheço há muito tempo, né? Foi professora de Direito Tributário, é professora de Direito Tributário, né? E a nossa proposta aqui no Instituto de Direito Real, Dani, é. Eu vou me controlar para te chamar de Daniela, porque como a gente se Não, conhece há não, tanto Dan, tempo, a gente chama de Dani, né? Mas a nossa proposta aqui é fazer um ambiente de discussão da prática jurídica, né? Então a gente tem cursos voltados para a prática jurídica, né? Nas áreas que são mais pertinentes, a pessoa que exerce a profissão jurídica na prática, né? A gente tem uma comunidade jurídica, né? Onde os alunos podem fazer perguntas e professores, advogados, todo mundo tira dúvida ali dentro, né? Cria uma verdadeira comunidade jurídica, né? Então, enfim, a gente tem uma série de artigos e notícias que a gente publica, né? O pessoal manda artigo para a gente tem uma equipe própria que produz artigos, notícias jurídicas, atualização de jurisprudência. Então, quer dizer, a gente tem um verdadeiro ecossistema assim, né, da prática jurídica para ajudar os alunos que, na verdade, são advogados, né, um perfil diferente, não são alunos de graduação. São alunos que exercem o direito na prática, né? A gente sabe de todas as dificuldades e problemas que as faculdades têm com a prática jurídica, né? Nem sempre funciona do modo como deve. E, ao mesmo tempo, a gente sabe também que muitas pessoas estão no mercado há muito tempo e precisam se atualizar, né? O direito muda de um dia para o outro, né? A gente que trabalha no Instituto de Direito Real, a gente se surpreende com as notícias, né? A gente faz reunião semanal e tal, vai vendo as notícias e fala, meu Deus, que mudança, né? Que a gente não sabia e tal. Então é bom que a gente acabe se atualizando. E esse é o sentido, esse é o objetivo, né? Do Instituto de Direito Real. Então, eu queria dizer que eu estou muito feliz aqui, né, com a sua presença, né, em você poder nos ajudar a participar dessa live, compartilhar um pouco do seu conhecimento, tá? E aí, bom, o pessoal aí participando também, lembrando de algumas coisas, né? E eu vou deixar vocês à vontade, tá? Para Betânia explorar o tema demais, mas eu vou estar acompanhando a live. Já estou aqui com 50 perguntas prontas, tá? Mas a live dura só 1 hora. Então, fica à vontade, Betânia, Daniela, um prazer te rever, tá? E espero que todo mundo goste. Um grande abraço, Obrigada, boa noite, pessoal. obrigada. Boa noite, Fernando. Bacana demais. Tchau. Obrigada pela apresentação e pelas boas-vindas. E Fernando foi meu primeiro, praticamente, coordenador da minha experiência docente no início na faculdade aqui em Juiz de Fora. Então, tanto Fernando quanto Betânia nos conhecemos no mesmo período e na mesma instituição, trabalhamos um tempo bastante é, profícuo, né, de estudos, de acontecimentos da instituição. Então, foi minha experiência no direito tributário começa também com esses dois aqui. Então, é um prazer revê-los, estar aqui e poder discutir sobre prática tributária. Muito obrigada. Beleza. Obrigado, obrigado, Daniela. Até mais, Um abraço. Fernando. Tchau.
Bom, então vamos lá, né, pessoal? Agradecendo mais uma vez a professora Daniela, que tão gentilmente aceitou o convite para essa conversa com a gente hoje à noite. O tema é um tema extremamente relevante, extremamente atual, né? O compliance tributário. Primeiro, eu queria apresentar para vocês a professora Daniela, né? A professora Daniela Olímpio de Oliveira. Ela é doutora em Direito e Sociologia pela Universidade Federal Fluminense, mestre em Direito e Evolução Social pela Unesa do Rio de Janeiro, pós-doutoranda em História Econômica pela USP, professora universitária, líder do grupo de pesquisa no CNPq Tributação, Democracia e Desenvolvimento. Foi professora, como o Fernando bem colocou, da Universidade Federal de Lavras, nos anos de 2014 a 2022. Subsecretária de Licitações e Compras do município de Juiz de Fora, em 2021. Atualmente professora no programa de História Econômica da USP. Autora do livro Uma Sociologia da Questão Tributária no Brasil, da editora Lumen Juris, e Tributação, Democracia e Desenvolvimento, da editora UFLA. E coordenadora do perfil Instagram Tributos e Democracia. Né? Então, um currículo que fala por si só, né, Dani? E aí, para a gente começar a falar sobre o tema, Dani, eu acho que a primeira pergunta, né, e mais óbvia de todas, porque pode ter gente aqui nos assistindo que sequer sabe o que significa compliance, né? O que seria o compliance tributário? Ok, vamos lá então. Mais uma vez, já agradecendo pela oportunidade de estar aqui no Instituto de Direito Real. Eu agradeço em nome do professor Fernando, professora Betânia, que está conduzindo com a gente, e a oportunidade de também poder trazer a prática tributária. O Fernando está falando da prática e do advogado que né, de alguma forma busca o auxílio sobre a prática. E nós sabemos o quanto que o direito tributário na graduação nos possibilita pouco, não pelas limitações de docência ou didática da instituição, mas pelo próprio sistema tributário, que é deveras complexo, e compliance tem a ver até com essa questão da complexidade do sistema tributário. Então, poder, de alguma forma, abordar a prática tributária, ela geralmente é mesmo pós-universidade, após a graduação, é uma pós-graduação, o estudo contínuo do sistema tributário. Estava agora há pouco falando com a Betânia, o quanto que né, não me sinto também completamente doutora no direito tributário, porque aqueles que atuam no sistema tributário percebem o quanto que a gente está realmente diante de uma universidade à parte, de uma complexidade à parte, que é todo esse sistema jurídico, né? E acho que por isso que a gente propôs também conversar sobre compliance, que dentro de uma tradução, né, o verbo to comply, de alguma forma tem a ver com estar em conformidade com a norma, estar em conformidade com o sistema tributário. E falar isso para um advogado, ou falar isso para um sistema de direito, parece algo muito redundante, né? Estar em conformidade, né? Pensar no sistema e pensar na obrigação do cidadão ou do contribuinte de estar em conformidade com a norma. À primeira vista, isso pode soar um pouco estranho, porque dentro do princípio da legalidade, que todos nós já sabemos, por óbvio, devemos estar em conformidade com o sistema jurídico, com o sistema legal. Mas no direito tributário, no sistema tributário e no sistema tributário brasileiro, isso não é tão simples assim. Né? A gente pensar numa estrutura que ela decorre de um pacto federativo, quando a gente pensa que existe um sistema legislativo municipal, estadual e federal, que a gente pouco, pensando aí em termos de faculdade mesmo, pouco a gente navega, transita um pouco no sistema, mas a gente não adentra nas normas infraconstitucionais que esse sistema nos oferece. E aqui estamos a falar do advogado, porque quando a gente pensa na empresa, imagina o contribuinte, ou a empresa, ou o particular, ou as organizações poderem estar em conformidade com tantas relações jurídicas fragmentadas que o sistema tributário traz. A gente percebe que estar em conformidade é uma questão jurídica, né? É um problema jurídico estar em conformidade. O sistema tributário brasileiro é muito complexo, né, Dani? Exatamente. Não só pelo universo das normas, da gente poder pensar que existem fontes tributárias diversas, né? Os 5.000 municípios, 5.000 normas, ou 5.000 sistemas normativos, porque a gente precisa pensar em atos infraconstitucionais também,
e a atuação tributária do advogado, ela se dá, na grande maioria dos casos, na esfera administrativa, na esfera antes, pré-jurisdicional. É uma advocacia, de certo modo, preventiva. Uhum. Não que não haja conflitos, porque o conflito se estabelece entre a administração pública e contribuinte, e existe o contencioso na esfera administrativa, mas a gente tem uma atuação basicamente na esfera administrativa. Portanto, conhecer as normas administrativas para além do Código Tributário, das leis complementares, da própria Constituição, faz com que a gente precise de um profissional diferenciado. Por isso que também, né, aquele certo incômodo ou indisposição com o tributário, em se tornar um tributarista para o graduando, para o advogado, fica esse lidar com o elefante branco é muito presente, porque a gente realmente está falando de um cenário de complexidade. E para além dessa complexidade das esferas federativas, há também que se considerar que a gente tem um sistema que ele é extremamente bipolar, né? Polarizado. A gente tem o fisco e o contribuinte como agentes de peso, e sem que haja nesse sistema uma consideração de indúbio pró-contribuinte, como a gente tem às vezes na esfera penal, trabalhista. Aqui a gente tem duas instâncias em pé de igualdade, com teses sendo elaboradas, interpretações sendo estabelecidas, em constante conflito. É um sistema com bastante conflitos. Então, as interpretações também fazem com que haja um cenário de extrema insegurança no sistema tributário brasileiro. Quando a gente fala de compliance, portanto, nós estamos falando de um profissional que vai cuidar, ou que vai assessorar, orientar, coordenar, a partir do conhecimento das atividades de uma determinada organização ou empresa, a partir de qual seja o seu principal objeto, de quais sejam as suas relações comerciais que são estabelecidas, qual que é o bem ou a mercadoria que é produzido, qual o tipo de serviço que é prestado. Então, um profissional que ele esteja inserido no conhecimento dessa organização e que possa ajudar essa organização a se estruturar para estar em conformidade com a norma tributária. Pode parecer uma coisa meio óbvia, meio simples, e que realmente requer um certo tipo de cultura das organizações em relação a esse profissional, mas a gente está falando de uma demanda que ela é muito presente nesse sistema complexo, nesse sistema tributário brasileiro. Portanto, o compliance é um tipo de atuação ou atividade que hoje as legislações já começam a estabelecer também, no sentido de demandar, de exigir das empresas e das organizações essa plena integridade de estar em conformidade com o senso ético tributário, né? Com o fisco e com a fazenda pública. Eu ia perguntar se exatamente isso a você, assim, existe vantagem para uma empresa do ponto de vista da experiência legislativa, né? Existe alguma vantagem para uma empresa que adota o compliance? A gente pode pensar assim, que a gente vive um cenário, e é lógico que quando a gente fala de sistema tributário, a gente está falando de vários níveis de complexidade também, para além do que a gente já falou aqui. Existem vários tipos de contribuintes, de sujeitos dessa relação, das relações jurídicas fragmentadas. A gente pode pensar em tipos de empresas, micro, pequeno porte, médio porte, grandes empresas, multinacionais, e daí toda a esfera tributária ela vai variar em conformidade com essas fragmentações todas. Uhum. Então, a gente pode observar que já existe uma prática de compliance sendo adotada pelas grandes empresas, pelas multinacionais, mas essa cultura ela não é ainda muito presente para a pequena empresa, que é uma empresa que é sufocada pelo peso, né, de sustentar uma legislação e uma carga econômica fiscal no Brasil, né? Então, existe essa questão também que é cultural ou de adaptação. Mas vantagens sempre haverá, né? A gente poder pensar não só de uma perspectiva da conformidade interna, mas a gente pensar também na imagem dessa empresa perante uma sociedade.
a cultura de compliance, ela já é muito presente, digamos assim, no sistema ambiental, no sistema da ética, a lei anticorrupção, ela trouxe também essa necessidade de uma cultura, de um código de conduta, de posturas da empresa que possa estar em conformidade. Se a gente for pensar na lei anticorrupção, é uma lei de compliance também para as organizações se adequarem às boas práticas nas relações jurídicas com a administração pública, com as instituições. De um ponto de vista tributário, a gente está falando dessa grande integridade na perspectiva fiscal. E quando a gente pensa que a relação jurídica ela também envolve um terceiro, que é essa imagem social, a própria sociedade, então a gente tem empresas ou organizações, a gente tem o fisco e a gente tem a sociedade, que é o cliente, ou a sociedade que é o observador, a sociedade que é também o grande accountability, né, que vai acompanhar e cobrar e buscar o controle social. E a imagem da empresa, ou da boa empresa, da empresa que lida com uma integridade, também passa a ser um cuidado perante o próprio cliente direto ou o cliente em potencial, quando a gente pensa também dos fornecedores, quando a gente pensa também nas transações que envolvem grandes empresas, uma empresa interessada em adquirir uma empresa nacional, a gente pensar nas grandes transações, né? Então, o cenário de classificação de uma empresa, de boas práticas, de boa conduta ou de integridade, passa a ser quase que um requisito de sobrevivência também dentro de um sistema contemporâneo, global e de boa imagem. A gente pode observar exemplos ou situações que a gente costuma receber da mídia, né, de notícias sobre empresas que são sonegadoras de impostos, né, ou empresas que, a partir de uma ideia de planejamento tributário abusivo, elas não passam uma boa imagem para a sociedade. As empresas multimilionárias, as multinacionais, as empresas de tecnologia, que lucram bilhões e que têm uma arrecadação fiscal muito pequena. Recentemente, eu estava até aqui com os dados, acho que foi a Starbucks que teve uma notícia que surgiu aí na mídia recentemente, eu peguei aqui para a gente poder compartilhar, assim, alguns dados, né? A Apple, Microsoft, Google, Amazon, tem uma Facebook e Yahoo, em 2012, é um dado antigo que eu consegui coletar. Elas juntas faturaram 7,7 bilhões de dólares no Reino Unido, mas recolheram apenas 43 milhões de impostos sobre a renda, o que representa cerca de 0,6% desse faturamento. Então, quando a gente pensa em bilhões, arrecadou milhões, mas isso significa 0,6%. Baixo. Quando a gente pensa num imposto de renda e olhando a pessoa física no Brasil, tem uma alíquota de 27,5%, uma alíquota puxada. Uma empresa como essa arrecadando 0,6%. A rede Starbucks aqui não recolhe imposto de renda empresarial no Reino Unido já faz 3 anos, foi o que saiu recentemente. A maior cadeia mundial de cafés pagou apenas 8,6 milhões de libras em impostos no Reino Unido ao longo de 13 anos, quando faturou 3,1 bilhão de libras, né? Então, esses dados que eu estou trazendo, o que tem a ver com compliance? Porque o compliance é um tipo de metodologia que diz a ver com a integridade da empresa, a boa prática da empresa, uma empresa que está em conformidade nesse aspecto também ético, relacionada ao dever de contribuir, a um dever moral, a um dever legal, de ser contribuinte numa sociedade que depende de receitas, que depende da divisão e da redistribuição de riquezas. Isso, em termos de ações, em termos de imagem da empresa perante o mercado, tem seus impactos. Então, o fato de sonegar, ou de receber essa pecha, né, de ser taxada de sonegador, acaba fazendo com que a empresa perca também milhões do seu faturamento, da sua lucratividade, justamente por uma questão de imagem, de boas práticas em relação
à sociedade como um todo. Então, quando a gente traz esse tema do compliance, a gente está falando também de um certo tripé, Estado, sociedade e empresa. E qual que é o papel que a gente já há muito tempo já fala sobre responsabilidade social da empresa ou da organização? Qual que é o papel social das organizações perante uma sociedade desigual, uma sociedade onde há exploração, uma sociedade onde se passa fome, e com esse tipo de tratamento em relação à questão fiscal e à questão tributária. Então, mais do que uma questão legal, existe também uma questão de sustentabilidade da própria empresa, que vai ter uma boa imagem e vai lucrar mais na medida em que ela cumprir ou ter uma imagem de responsabilidade social, tributária, perante o contribuinte. Nós estamos falando de exemplos que podem parecer muito distantes da gente, mas isso pode, a questão tributária, ela pode levar à falência muitas empresas pequenas, justamente por uma questão de falta de organização, de tratamento da sua questão tributária. Então, por mais que muitas vezes a gente acabe deixando de pagar tributos por uma questão de, na ordem do dia, outras contas, outras despesas se tornarem prioridade, o impacto disso na imagem e o impacto disso também em relação à sustentabilidade da empresa pode ser mortal, se a gente considerar os reflexos do não cumprimento da norma tributária. Não sei se eu estou sendo clara. O risco maior para uma empresa que não adota esse sistema de compliance seria o recolhimento a menor, a princípio, do ponto de vista da tributação? É bacana essa questão, Stefane, porque se a gente for pensar na resistência das organizações em ter um profissional de compliance, né? Por que esse profissional, ele não... Como que se estabelece essa questão cultural em relação ao pagamento de impostos? A gente pode ter a contratação de um sistema e de um grupo e de um escritório que lida com compliance para poder olhar para as minhas finanças e perceber a minha dinâmica e, de alguma forma, propor ajustes tributários que podem significar para a empresa o contrário. Pode significar para a empresa que ela tem que recolher mais tributos. Pode ser demonstrado para a empresa que ela está recolhendo tributos a menor e aí ela precisa recolher mais. Como pode ser demonstrado justamente o contrário? Olha, né, dentro de uma ideia de planejamento, de economia, é possível que se recolha menos e existe um certo desperdício por conta do tratamento das questões. De certa forma, né, imagina, eu estou contratando você e você está me falando que eu tenho que pagar mais tributos, né? Então, grande arrumar a casa, a gente vê a resistência, né? De se a gente contratar uma equipe para falar que no final das contas você tem que recolher mais tributo. Mas eu diria que essa é uma questão do próprio sistema tributário, né? E aí é aquela coisa também cultural da gente poder perceber qual que é a relação da organização com essas obrigações fiscais que o barato pode estar saindo caro também, né? Então, a gente está falando de uma equipe que ela vai conhecer as rotinas, os procedimentos, e ela vai propor códigos de postura do tratamento tributário, da dinâmica organizacional, né? Não só no sentido de ser aquele gestor dos tributos que vai acompanhar se houve um pagamento, se as notas fiscais estão sendo emitidas de forma correta, como que está o estoque. Do micro ao macro, a gente pensar na questão do compliance. É como que uma mercadoria está sendo classificada, né? Se eu catalogo a mercadoria de uma forma, é uma xícara, é um copo, ou é um objeto de arte, como que essas mercadorias estão sendo classificadas a impactar nas alíquotas e nas incidências tributárias, e também como que as repartições, os setores da empresa se comunicam no encaminhamento das transações econômicas. Então, todas as práticas sendo revisitadas, todos os sistemas de classificação e de catalogação sendo revisitados, e, para além disso, também sistemas ou normas de cunho ético,
como que se dá a transação, a relação entre fisco e contribuinte, reuniões com o fisco, quem vai, é possível ou não trocar mensagens de WhatsApp, reuniões em hotel, em restaurante. Então, essa questão que também envolve de forma maior bloqueios anticorrupção e que nos tornam mais polidos de um ponto de vista do tratamento da questão tributária. Aquilo que a gente já tem mais ou menos implantado, mais ou menos porque eu digo que tem várias dificuldades, mas no espaço público, nas administrações públicas, que são decorrentes do princípio da legalidade, né? Na administração pública existem estatutos, existem normas, mas que merece também os seus avançar. Nas organizações privadas, é mais ou menos essa ideia da gente pensar numa estrutura para atendimento da norma tributária, uma estrutura interna, qual que são os valores, aquela coisa de missão, valores, que uma organização adota no atendimento à norma tributária. E aí o profissional, ele precisa saber quais são as características daquela organização no sentido de ser mais arrojada, de ser mais conservadora, de ser uma organização que ela está mais disposta a riscos, ou de ser uma organização que é mais fechada em relação a riscos. E nisso, porque a questão da legislação tributária e da interpretação tributária, ela oscila muito, então também para eu poder adaptar esse conjunto de regras ao perfil desse meu cliente, né? Então, enfim, né, são um pouco das questões que o profissional de compliance tem que estar atento ao estar inserido com organizações que lidam com questões fiscais, né? Dani, quando você fala da equipe que vai lidar com compliance, talvez seja uma dúvida de algumas pessoas que estejam nos assistindo, qual seria o perfil do profissional que vai lidar com compliance, assim? Como é que eu invisto para ser um profissional dessa área? Isso, né? Aquela coisa, estudar sempre, né? O tributarista sempre também. Assim, o perfil do direito é isso, né? Aquela coisa que a gente está sempre buscando a atualização em termos das legislações. Em termos tributários, eu acho que isso também se espraia um pouco para o perfil do profissional do direito em geral. Mas isso é muito marcado no profissional do direito tributário, que é estar também aberto a uma certa interface com outros saberes. O tributarista tradicional, ele já dialoga com a contabilidade, com a economia, de alguma forma existe esse ir e vir, porque a gente está falando de uma equipe multifacetária, quando é a tarefa de acompanhamento de uma organização ou de uma empresa, né? Quando a gente tem a advocacia tributária, esse relacionar-se com o contador ou com a contabilidade da empresa. Então, a linguagem da contabilidade ela é fundamental para o tributarista. Não que eu precise saber as regras do tributarista, do contabilista, né? A gente, cada um na sua esfera, mas eu conhecer dos conceitos e da linguagem das operações, isso é um pré-requisito para o tributarista em geral, assim como, de alguma forma, regras da governança, da auditoria, da economia, né? Essas ciências são muito próprias. Mas eu diria que, em compliance especificamente, estar atento também à tecnologia dos sistemas, porque a gente não é mais aquele profissional que apenas vende normas para a empresa, né? Então tem uma interpretação, a questão do ICMS, da base de cálculo, então tem uma tese do STF que foi favorável ao contribuinte, eu venho e ofereço isso para a empresa como sendo um pacote que eu posso rever questões de planejamento tributário ou de recuperação de créditos, é uma atuação da advocacia tributária. Mas mais do que isso, de vender decisões nesse sentido, né? De poder estar oferecendo teses, o profissional de compliance ele precisa já partir do entendimento de conhecer a empresa. Então, eu não estou de fora para dentro, né? Lógico que é um ajuste com a própria organização, mas eu preciso estar atento à dinâmica específica daquela organização. Se é um determinado ramo, ou se é o ramo do turismo, se é o ramo do comércio, eu estar atento também a esse métier e, mais do que isso, também é conhecer, de certo modo, até certo ponto também,
de tecnologia da informação, para eu também estar inserido nas trocas de informações internas e possíveis, e até oferecer também. Lógico, hoje tem também certos pacotes, né? Certos sistemas, certos softwares que auxiliam nessas possibilidades da tecnologia da informação, mas não basta eu só saber que eles existem, né? É preciso que eu também conheça um pouco dos mecanismos desses sistemas para que, de alguma forma, eu possa também intervir nas dificuldades que esses sistemas possam nos oferecer de alguma forma, né? Então, a gente está diante de um certo profissional um pouco holístico, né? Que precisa conhecer também dessas organizações de certa forma. E de compreender um pouco esses sistemas de escrituração digital e os softwares que estão aí também sendo oferecidos nesse sentido, né? Então, estudar cada vez mais, mas para além da legislação, também estudar, compreender, ter uma certa familiaridade com a dimensão das rotinas daquele seu cliente. Então, você acha que a tecnologia ela pode auxiliar na implementação do compliance nas empresas, assim? Sim, sem além de dúvidas, saber né? legislação tributária, além de saber contabilidade, conhecer da empresa, ainda tem que entender de tecnologia. Mas assim, não é para desestimular, poxa, então quantas graduações eu tenho que fazer? Eu diria que essa formação, ela é holística, né? Ela é do profissional da contemporaneidade. Tanto que os advogados estão aqui buscando essa compreensão de mundo. Se a gente for pensar, o direito está saturado, não está nada. Mas o perfil do advogado, do profissional, ele é bem diferente da época que a gente formou e mais ainda atrás. Então, sim, a gente está mais atento, né, as relações entre direito e tecnologia, entre tributação e tecnologia, isso sim faz muito parte do perfil do advogado hoje em dia. O profissional hoje que não conhece tecnologia, né, tá fora do mercado, né? Fica complicado, né? O professor Fernando, Dani, está perguntando o seguinte: qual o impacto do compliance na administração pública? Os entes federativos têm investido nisso ou permanecem apenas as procuradorias? Fernando fazendo perguntas difíceis. Acho que da mesma forma que a gente pensa nessa diversidade de sujeitos no direito tributário, da parte dos contribuintes, pequenas empresas, as multinacionais, da mesma forma na esfera pública, né? A gente teve oportunidade, como você leu aí, de atuar na administração pública, na gestão pública, e na época eu estive atuando com licitações e com a implementação de licitações, e a nova lei de licitação está aí para exigir também não só que as empresas elas tenham seus programas de integridade, que é nada mais, nada menos que o próprio sistema de compliance, quanto a gente vê também essas deficiências dentro também da própria gestão, né, das rotinas e na história dos padrões de rotinas que as administrações burocráticas estabelecem. Então, não tenho dúvidas que a gente perceber, né? Eu estava falando aqui sobre classificação de mercadorias. Isso também acontece no setor público quando vai proceder uma licitação. Vamos comprar caneta. Qual que é a classificação dessa caneta para definir um objeto licitável? Isso também é muito presente no sistema público e a gente pensar nos setores que são preparados para poder fornecer informações para um edital de licitação chegar bonitinho. É preciso esse diálogo, né? E é por isso que eu falei que o princípio da legalidade ele já é um avanço e hoje as organizações precisam estabelecer os seus códigos de ética. Mas o avanço que existe na esfera administrativa, da administração pública, não significa que a coisa esteja plena e que haja sistemas de integridade, porque a comunicação ela precisa se estabelecer. E no sistema tributário, quando a gente vê a coisa ela degringolar, né? Quando a gente vê os abusos acontecer, envolve
necessariamente as duas polaridades, né? Um exemplo que a gente tem e que até veio a trazer um pouco essa abertura para a questão do compliance no Brasil foi a chamada Operação Zelotes, lá de 2015, 2014, 2015, salvo engano, né, de uma grande denúncia, né, um grande escândalo de corrupção que envolveu contribuintes, envolveu agentes públicos no sistema do CARF, né, que é o órgão de julgamento administrativo no âmbito federal, a questão de compra de decisões, a denúncia de compra de medidas provisórias. Então, foi todo um assunto, uma operação gigantesca que, na contabilidade, resultou em perda de bilhões para os cofres públicos por conta de uma falta de integridade de ambos os lados. Então, né, sem dúvidas, quando se fala de integridade, a gente está no nível pós-moderno, no nível pós-princípio da legalidade, que não é só estar em conformidade, mas a gente ser íntegro, ou ter uma organização íntegra em relação ao atendimento das normas, porque quem é pego, né, geralmente as empresas, as organizações, elas corroem-se, né? Elas se extinguem, seja por conta do que a gente já falou, da questão da imagem, né? Eu sou uma cidadã que deixa de comprar em determinados estabelecimentos que são taxados de sonegadores, que têm esses históricos de corrupção e denúncia. Quando sai uma notícia de abuso sexual por um gestor de uma determinada empresa, eu já não compro mais, ou sonegação fiscal, eu não frequento. Então, eu acho que isso, né, deve ter outras Danielas por aí. Isso, com certeza, eu também faço isso. Então, acaba eivando, né, a imagem dessas organizações. Então, a gente está falando de um sistema que, tipo, é bom que seja cumprida a lei num sentido maior do que aquilo que a gente estudou no direito administrativo do princípio da legalidade. A gente já está num outro patamar agora, porque a gente quer empresas que sejam coerentes com uma sociedade como a gente quer que aconteça, né, mas no Brasil. realmente, para cumprir a legislação tributária do Brasil, só mesmo com um profissional de compliance ali do lado, né, o tempo todo. Porque muda muito, assim, né, Dani? A legislação não é apenas complexa, como varia de um estado para o outro, como ela está constantemente sendo alterada. Exatamente. Então, tem uns dados, assim, eu até tinha colocado aqui, né, a questão de a burocracia de uma organização, o tempo que ela gasta para poder cumprir a legislação tributária. Existem esses estudos, né? Não é aquele outro assunto que é tipo quanto tempo eu trabalho para poder pagar um tributo, não. Quanto tempo uma organização ela se dedica ao cumprimento de normas, preenchimento de formulários, emissão de notas, envios de declarações. Quando se mede isso em relação ao ano, o Brasil ele tem um dado, né, muito, muito horrível. Assim, deixa eu ver se eu consigo resgatar aqui esse dado. Assim. Tá aqui. Eu peguei isso, essa notícia é do ano passado, salvo engano. A cada 200 funcionários, um trabalha na área contábil no Brasil. Nos Estados Unidos, a proporção é de um funcionário por 1.000 funcionários. Nossa. Então, né, cada 1.000 funcionários, um é para cuidar da área de tributos. No Brasil, a cada 200 funcionários, a gente pensar em grandes organizações por óbvio, se dedicam à questão tributária. Mas existe um nicho grande de mercado, né? Para quem quiser trabalhar na área, né? O que eu queria? As empresas gastam, em média, 1.958 horas por ano para cumprir as regras do fisco no Brasil. Esses dados, eles são, né, divulgados. Então, a gente pensar no desperdício de horas para poder atender a legislação tributária. É lógico que tem as dimensões do Brasil e a estrutura federativa do Brasil em termos tributários. São vários nichos, né, de relação jurídica. O fato da dimensão do Brasil é um fato que a gente não deve desconsiderar quando a gente vai comparar com países menores, porque é uma questão mesmo, a complexidade ela não pode ser de todo negada,
né? É importante que a gente pense que a complexidade, de certo modo, ela tem a ver com a sociedade complexa. Mas é exagerado, né? O tempo que a gente pensa de normas para poder serem cumpridas. Então, há uma demanda, óbvio, desse profissional. É claro que também existe uma questão cultural, é preciso que as empresas e as organizações também se atentem para esse atendimento da norma tributária, mas trabalho há, demanda há. E as legislações, elas já começam a estabelecer-se em termos de compliance tributário. Eu trouxe duas experiências, uma do estado de São Paulo, que é pioneiro nesse aspecto, e trouxe uma legislação lá em 2018 que se chama Nos Conformes, é um programa de compliance que a legislação estadual trouxe, e que vem a classificar as empresas de acordo com as conformidades com a legislação tributária. Então, observe que a gente vê agora a legislação incentivando que as empresas elas cumpram determinadas metas tributárias, não só de arrecadação de tributo, mas de cumprimento das obrigações acessórias, que as contratações se estabeleçam em relação aos fornecedores que também estejam ok perante o fisco. Essa coisa da gente pensar numa rede. As empresas que elas não recebam multas. Então, a gente vai ter níveis de classificação das empresas, que é tipo nota de conceito, né? Da nota A, do conceito A ao conceito D, as empresas vão sendo classificadas. Isso vai gerar para as empresas direito a créditos, passar na frente das filas dos processos administrativos. A gente vai ter certos privilégios processuais para essas empresas. Uma multinacional que esteja interessada em fazer algum negócio com uma empresa com uma nota baixa, talvez ela já não vai ter mais interesse nessa coisa de comparar o mercado. Então, são notas que são atribuídas para as empresas que estão em maior conformidade em comparação com outras empresas. É o programa Nos Conformes no estado de São Paulo. E no âmbito federal, a gente tem uma lei do ano passado, que é uma lei que estabelece um sistema integrado de recuperação de ativos, né? E que traz para a Procuradoria da Fazenda Nacional a tarefa de poder regulamentar o cadastro fiscal positivo. Cadastro negativo a gente já conhece. Cadastro positivo é nesse sentido, de empresas que estejam com maior índice de compliance. Então, vejam que o cumprir a lei é coisa, né, básica. Agora, se exige um cumprir a lei com dignidade, com respeito, com integridade. Então, ainda não foi implementada a regulamentação dessa lei de 2021, que estabelece esse sistema de recuperação de ativos e que sugere a criação da regulamentação do cadastro positivo nacional de contribuintes. E que está em estudos, ou seja, a gente está num cenário em que as legislações estão implementando seus programas de compliance de indução de comportamento por parte do contribuinte. Então, não é uma coisa só assim para as empresas quererem, né, se elas querem ou se elas não querem estar em conformidade. As legislações estão esperando que as empresas adotem esse tipo de programa, esse tipo de perfil, e as empresas serão pontuadas como tal. E aí passa a ser também uma questão de mercado. Então, a gente sim está num cenário em que o profissional ele é bastante demandado, deve ser bastante demandado dentro de um cenário como esse, né? E aí, Dani, além da atuação preventiva do advogado em relação ao compliance, você vislumbra, a partir do compliance, a possibilidade de se buscar uma intervenção judicial através, por exemplo, da propositura de uma demanda em determinadas situações? Claro, sempre, né? A gente está falando de uma esfera conjugada. Assim. Tanto a gente pode perceber a compliance na aproximação com o planejamento tributário, que é uma tarefa que já é presente na advocacia preventiva, a gente pensar nas melhores práticas de economia tributária dentro de uma empresa. Então, a assessoria de um advogado tributário, ela é interessante também pensando no ponto de vista do planejamento tributário. Como também, agora mais ainda, nessa questão de eu poder ter uma imagem tributária interessante para a sociedade e para o fisco. Qualquer discussão em relação a um entendimento, a uma interpretação que possa gerar
dificuldades na relação entre fisco e contribuinte, vai gerar, seja na esfera administrativa, onde a pessoa vai estabelecer consultas, né, soluções de consultas, quando há uma dificuldade, uma dúvida concreta em relação a uma classificação de mercadoria, a uma prática tributária. E aí a gente busca essa via não contenciosa, né, mas que é para além dos muros da empresa. Por isso que a gente está aqui falando do advogado. Uhum. A gente não está falando de um profissional, de um gestor de tributos, mas daquele que assessora juridicamente uma empresa. É claro que todo esse outro perfil de profissionais que lidam também com a questão tributária estará ali presente também. Mas o advogado que se relaciona com a fazenda pública, buscando o melhor entendimento nessa relação a partir das práticas empresariais. Quanto também as dificuldades elas se atritarem de tal forma que mereçam a intervenção jurisdicional. Porque que vai se dar basicamente, né, Dani? É muito comum questão de direito tributário, inclusive chegar ao STF. Eu não tenho nenhum índice aqui em mãos, mas eu me lembro que há algum tempo, quando eu estava estudando repercussão geral em recurso extraordinário, eu vi que a imensa maioria dos casos em que a repercussão geral é reconhecida é em matéria tributária. É muito frequente. Se a gente for pensar, eu me lembro, assim, eu também não vou ter dados, né? Mas assim, a inflação das ações no judiciário com as execuções fiscais, isso é notório, evidente. O percentual de súmulas vinculantes em matéria tributária, se a gente faz o contraste ali, deve ter umas 20 súmulas vinculantes que são só em matéria tributária, as repercussões, as teses, e a gente está falando do cenário jurisdicional, porque, como eu disse no início, a atuação do advogado ela se dá basicamente na esfera antes ou pré-jurisdicional. Então, na esfera dos conselhos administrativos, na relação direta com a administração pública. E quando as teses elas se chocam de tal forma que demandem a solução do Supremo Tribunal, a repercussão das teses nas instâncias e a atuação do advogado pós uma decisão do Supremo, ela também é marcada por conta da modulação dos efeitos que é presente em quase todas as decisões do Supremo Tribunal Federal. A gente corre atrás de atendimento ao interesse das organizações, principalmente após o selo do STF em relação ao encaminhamento de uma tese ou outra, né? Então, por óbvio, tem também a atuação jurisdicional. O dia a dia se dá muito na esfera das relações, do cotidiano, mas, é claro, né, as ações de repetição de débito ou de compensação que se dão após um ganho de causa em tese para o contribuinte, ela também é muito presente. Então, a gente poderia afirmar que existe aí uma aproximação do compliance com a fiscalização em relação ao fisco e do compliance em relação ao planejamento tributário para as empresas. Quando a gente fala de integridade, né, então tem esse complexo todo aí. Para o fisco, em termos de poder visualizar melhor a prática da empresa, uma empresa que ela tem mais transparência nos seus processos e vai ganhar pontinho por isso, vai ter uma classificação melhor. Isso facilita para o fisco também esse dia a dia da relação jurídica com o contribuinte e da fiscalização. Por outro lado, o contribuinte que tem também as melhores práticas, ele também tem uma percepção do seu próprio negócio e pode também criar ambientes melhores de planejamento tributário, de economia tributária e de uma prática que se torne mais rotineira e menos burocrática, menos confusa para o contribuinte no seu cotidiano. A implementação ela pode se tornar mais complexa, mas ela é aquela coisa que daqui a pouco os efeitos vão ser sentidos porque as rotinas vão estar melhor estabelecidas. Então, num primeiro momento, às vezes, o compliance tributário vai fazer a empresa recolher mais. Mas ela tende a ganhar a longo prazo. Pode ser que não, mas assim, esse cenário ele é possível, né? Uma empresa vai depender, né, de como que está sendo gerida a questão tributária por parte de uma empresa, da complexidade do negócio, do volume das transações.
Então, pode ser que, né, que esse serviço venha para poder dizer que é possível recolher menos tributo, ou possa simplificar os processos, ou possa fazer opções por negócios jurídicos que simplifiquem os processos, e aí é preciso modificar a dinâmica dos negócios ou do mercado, como pode ser que venha identificar, como numa auditoria, as dificuldades e o não recolhimento, que daí a pouco vai se restabelecer, mas que é preciso cuidado justamente para não gerar índice maior ou até a mortalidade da própria organização. É verdade. É verdade. Dani, tá um prazer enorme falar com você, mas nosso tempo está terminando. Queria que você fizesse aí as suas considerações finais sobre o tema. A gente teve alguns comentários aqui bem interessantes. O Rodolfo falando aqui sobre o planejamento tributário com relação à evasão fiscal ou elisão fiscal. Não sei se você quer comentar alguma coisa. Eu vi alguns comentários, mas a gente fica aqui focado no raciocínio, eu não consigo acompanhar. Eu vi um outro comentário do Rodolfo. Obrigada pela participação, Rodolfo, falando sobre elisão ou evasão, mas eu não entendi direito o que seria a pergunta. Mas o que a gente pode dizer dentro do planejamento tributário é que é um tema também que por si só merece uma fala mais detida, maior, porque a gente está diante daquela prática da liberdade, da livre iniciativa, que esbarra também em outros intentos sociais, de governo, de interesse público, como todas as liberdades das áreas do direito em geral. Então, até onde vai minha liberdade e até onde essa liberdade ela pode se tornar abusiva. Então, o planejamento tributário tem o lícito, tem o abusivo, a depender da forçação de barra de algumas práticas onde existam certas simulações ou dissimulações do que seja a incidência ou fato de incidência tributária. Teoricamente é isso. E aí nós vamos chamar isso de elisão fiscal, elusão quando é abusivo, né? Isso é no teórico. Na prática, a gente está diante também de uma complexidade, de uma universidade à parte sobre o planejamento tributário, com vários estudos, decisões muito interessantes e que realmente tem total relação com compliance, não é compliance, que compliance nós estamos falando da arrumação da casa e do código de ética da casa, e que sim se relaciona com uma conduta no planejamento tributário, mas não é exatamente similares, né? Tá relacionado, mas nem tanto. Dani, será que tem tempo para mais uma resposta? O Pietro está perguntando o seguinte: existem especializações específicas para compliance tributário ou devemos conjugar compliance e tributário? Existe, e aí fica a dica para o Instituto de Direito Real poder construir seus cursos relacionados à compliance. Hoje, na advocacia tributária, nas especializações de advocacia tributária, tributação e tecnologia, tributação e inovação, planejamento tributário, todo o tema compliance está relacionado e vale a pena a gente, né? Se a gente for pensar no próprio direito empresarial, vai ter alguma relação. Né, nos LLM, nas MBA, a gente vai ter essas abordagens sobre as organizações, as grandes corporações e a prática de compliance, sem dúvida nenhuma. Eu não sei exatamente se tem um que se chame compliance tributário, mas o compliance é um tema da atualidade e que os cursos estão aí todos preparados e envolvidos com essa perspectiva. Isso aí. Dani, eu queria agradecer imensamente, viu? A oportunidade que você nos deu de te ouvir essa noite. Foi um prazer muito grande. É sempre um aprendizado muito grande para a gente, né? O professor Fernando Bentes está comentando aqui, ó, temos curso de compliance com o Carlos Ari, né? Melhor curso do país. Então, aí, gente, pelo Instituto de Direito Real, fica a dica, né? Para quem tiver interesse. Mais uma vez, eu queria te agradecer muito, Dani, pela sua presença aqui hoje, em meu nome, em nome do Instituto de Direito Real. Dizer que a gente vai ficar contando com a sua presença em outras oportunidades, para a gente falar de outros temas aí relevantes para o direito tributário, para a advocacia. Foi um prazer enorme, viu? Abrilhantou a nossa noite. Muito obrigada. Agradeço
você, querida. Agradeço o Fernando também pelo convite, pela lembrança. Desculpe aí qualquer coisa, meus atropelos. Mas foi um prazer e, lógico, estou à disposição para outros bate-papos futuros aí. Muito obrigada. Obrigada a todos que nos acompanharam também. Obrigada, pessoal, que assistiu a gente essa noite. Boa noite aí para todo mundo. Boa noite, Dani. Até mais, gente. Obrigada. Boa noite, gente. Boa Tchau, noite. tchau. Tchau, tchau.